meus alunos do segundo ano? Tudo em paz? Então, dando continuidade à nossa aula que nós fizemos semana passada, usando o Zoom, falando dos espaços agrários, e nós vimos, né, que há uma relação entre espaço rural e espaço urbano, né, que um depende do outro, um completa o outro, né, através dos setores da economia primário, secundário, terciário superior ou quaternário, né? Nós vamos dar uma ênfase hoje sobre a agricultura. Então, a agricultura é a atividade mais antiga que existe. O homem já pratica agricultura desde os tempos remotos. E ela, como eu disse para vocês anteriormente, ela foi um marco importantíssimo na transformação do modo de vida do homem. O homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, a ter moradia fixa, a partir da agricultura. Então, ela é milenar. O homem já utiliza essa agricultura há muito tempo. E é claro que, acompanhando a modernidade, a tecnologia, ela também passou por momentos de modificações, de mudança, aprimoramento. Então, a agricultura, ela pode ser dividida em dois grupos. A agricultura intensiva e a agricultura extensiva. O que seria uma agricultura extensiva? A agricultura extensiva é aquela a qual os agricultores utilizam o solo sem muita tecnologia. Infelizmente, às vezes eles abrem uma clareira, plantam, enquanto que o solo está produtivo, ele vai utilizando, depois ele abandona o solo, vai para outro lugar. Ele não faz o rodízio de culturas, o pousio, né, que é deixar descansando, não. Quando ele viu que o solo já escasseou, que já não está produzindo, ele abandona. Então, isso aí é uma questão que pode gerar erosão do solo. Já a agricultura, a modalidade intensiva, é aquela agricultura que utiliza-se um grande espaço e onde é aplicado os tipos de tecnologia, né, mais possíveis. E existem dois tipos de agricultura que vão estar dentro dessas modalidades. A agricultura familiar e a agricultura não familiar ou patronal. A agricultura familiar, ela vai ocupar 85% do território brasileiro. E ela não utiliza de muita tecnologia moderna. E ela que vai nos manter. A maior parte da nossa alimentação é proveniente dessa agricultura familiar. A gente só tem, muitas das vezes, nosso alimento devido a essa agricultura, que o objetivo deles é manter o mercado interno. E a patronal já vai utilizar as grandes e médias propriedades, a mão de obra a que é utilizada é assalariada, é caracterizado pela monocultura, que é o cultivo só de uma cultura, que vai dar origem às commodities, que são produtos, né, que vai atender às necessidades do mercado externo, e também onde se utiliza, se aplica muitas tecnologias, né? É a colheitadeira, a plantadeira, é fazer a análise de solo, né, para ver qual tipo de fertilizante, adubo que está faltando, é a utilização de sementes transgênicas, aquelas que foram transformadas para produzir mais precocemente. Enquanto na agricultura familiar, utiliza as chamadas, denominadas sementes crioulas, que são sementes que não passaram por uma transformação em laboratório, né? São sementes que não sofreram processo de mudança, né? E elas continuam passando de geração a geração. Agora, existem diferentes modalidades agrícolas. A agricultura convencional, que é essa que utiliza o solo, tecnologia, desmata e etc e tal, pode ser tanto familiar como patronal. A agroecológica, que é aquela agricultura plantada respeitando o meio ambiente sem causar tanto impacto. E a agroflorestal, que muitas das vezes ela é cultivada em meio da floresta, né, sem fazer descampado, sem desflorestar. Bom, gente, o que nós vamos analisar é que tanto a agricultura familiar como a patronal, elas são de grande importância na nossa vida. Sem ela, nós não iríamos ter objetivo de vida, como é que a gente ia alimentar. E o Brasil, a maior quantidade do nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto, hoje, ele é proveniente do setor primário.
E dentro desse setor primário aí, destaca a agropecuária, tanto a agricultura quanto a criação dos rebanhos que nós já vimos que existe. E a gente vai falar que existe uma finalidade agrícola. Tem a agricultura subsistência, que é aquela que a família faz com o intuito de alimentar os membros da família, e o excedente, quando tem, ele vai trocar, ele vai vender para comprar uma coisa, outra coisa que ele está necessitando em casa. E a agricultura comercial, aquela onde vai ser objetivo obter lucro e atender o mercado externo. Então, por isso que a gente fala que essa agricultura familiar aqui, que utiliza a agricultura de subsistência, ela mantém 85%, ela ocupa 85% do território, ela vai ocupar pequenas propriedades e ela é responsável pela nossa alimentação diária. Os sistemas empregados na agricultura são a roça tropical, a agricultura irrigada, a plantation, ou plantation, que já foi utilizada desde a época do Brasil colônia, as grandes plantações de monocultura da cana, a agricultura moderna, a que utiliza mais tecnologia, a agricultura de jardinagem, que vai muitas das vezes utilizando a própria área do espaço geográfico, uma área pantanosa, então eles adaptam para poder plantar o arroz que vai ser plantado nessas áreas. É muito comum essa agricultura de jardinagem no Sudeste Asiático, quando eles plantam esse arroz nos pântanos, nas áreas pantanosas, cheias de água, e a hidroponia. Então, a hidroponia, todo mundo já sabe que é aquela agricultura onde eles não utilizam o solo como substrato, Eles vão utilizar a fonte de vida das plantas é a água. Claro que vai ter de colocar nutrientes, que só a água em si não vai desenvolver. E a gente sabe que essa agricultura de hidroponia, os produtos, quando eles chegam no mercado, eles são mais caros. Por exemplo, alface a gente paga, numa alface de hidroponia, a gente paga R$ 2,50. Enquanto que um pé de alface produzido numa área convencional, que o solo é a base, é 50 centavos. Então, é uma diferença muito grande. Então, nem todo mundo tem acesso a essa agricultura gerada através da hidroponia, que não precisa do substrato solo para poder gerar o nosso produto final, A roça tropical, ela é feita como uma agricultura itinerante. É aquela que eu falei com vocês, que o agricultor vai cultivando e quando o solo está cansado, o solo está improdutivo, ele abandona e vai para outra área. Ela é prejudicial, ela vai causar, então, o esgotamento do solo, a erosão e etc. A agricultura irrigada é a agricultura que eles vão utilizar. Hoje, nós temos o gotejamento, mas tem canhão, que vai ter um raio de absorção da água muito grande, e eles utilizam geralmente na agricultura patronal, aquela que o objetivo é exportar, atender o mercado externo. A plantation, eu já falei com vocês que ela já foi usada na época do período colonial, ainda é utilizada até os dias atuais, Grandes latifúndios, que são grandes propriedades agrícolas, um produto só, que a gente chama de monocultura, a utilização de mão de obra sem qualificação, e hoje, associando aí, a gente vai ter algum maquinário, e isso aí é muito característico dos países subdesenvolvidos. Então, é característico da América Latina e também do continente africano. A agricultura moderna é essa que está crescendo para atender a demanda de comida. Vocês já imaginaram ter de alimentar mais de 7 bilhões de bocas? Então, tem que produzir muito mesmo. É por isso que a divisão é injusta. Nem todo mundo tem acesso à alimentação, E a de jardinagem, como eu já disse para vocês, ela é muito praticada no Sudeste Asiático, aproveitando as questões da natureza, uma área que é de pântano, então eles vão fazer, e geralmente é o plantio da risicultura. Risicultura é plantação de arroz. As principais técnicas utilizadas na agricultura é a associação de cultura,
quando a gente fala que é uma agricultura que vai plantar vários tipos de cultura associada, é a agricultura de consórcio ou associada, né? É a utilização de adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas, como pesticidas, a curva de nível, que eles plantam fazendo curva de nível, não vai ser morro abaixo, então eles plantam para poder, se vier uma chuva, não lavar e não destruir a plantação. O plantio direto, que vai ser com uso de máquina plantadeira, Então eles preparam o solo, já vem com a máquina, já vai plantando tudo direto. Geralmente isso é nas grandes lavouras, na agricultura aqui patronal. E sistema de irrigação, que vai ser utilizando aí água, às vezes de um depósito, ou de um represamento, ou de um rio que está quilômetro de distância. Bom, gente, tudo isso que nós falamos da agricultura, objetivando, primeiro, obter lucro, segundo, alimentar essas mais de 7 bilhões de bocas que nós temos no planeta. E nem todo mundo tem acesso a esse alimento. Por isso eu estou fazendo aqui um apelo muito grande. Não desperdice alimento, Utilize o reaproveitamento. Tem uma sobra de comida, faça lá um arroz assado, faça lá a utilização da casca, dos talos dos vegetais, das cascas, para a gente poder não desperdiçar. O lixo do brasileiro, principalmente nesse tocante a resto de comida, jogar folha fora e etc., dá para alimentar 5 famílias no continente africano. O brasileiro ele é recordista em desperdício. Então, fica aqui o meu apelo, e hoje nós estudamos da página, vou falar aqui só para a gente poder ter um controle, Nós estudamos hoje da página 6, tá? Até a página 16. Então, hoje nós vimos através dessa videoaula 10 páginas. E o foco dela hoje foi a agricultura. Os sistemas empregados, a maneira que ela é praticada, o objetivo dela, para onde que ela vai atender, se é o mercado interno, se é o mercado externo, o molde dela, a modalidade dela, se ela vai ser convencional, agroecológico ou agroflorestal. E hoje, quanto menos impacto causar ao meio ambiente, melhor vai ser. Então fica aqui o meu abraço e até.